Muito bem, o que eu vou falar para vocês hoje? Nosso tema é um tema que eu considero a base, mas a gente vai caminhar com ele, transcorrer com alguns detalhes que muita gente não sabe, que fazem uma diferença muito grande no nosso dia a dia, na clínica. Qual é o assunto do dia? Detalhes de uma vértebra lombar. Quais são os pontos mais importantes? O que eu preciso saber a respeito dessa estrutura? Primeiro, para a gente identificar ela, a vista de perfil ela dá algumas características que são interessantes e que são a base. Então, o primeiro esquema que a gente vai estar fazendo é essa perspectiva, onde eu vejo, por um lado, o corpo da vértebra, a face anterior, o platô vertebral inferior e a região posterior do corpo. Então, componente anterior, posterior, superior e inferior. Na verdade, quando a gente olha com detalhe essa vértebra, a gente percebe que, primeiro, existe uma discreta concavidade na superfície superior e na superfície inferior, assim como na anterior e na posterior. Então não é um retângulo perfeito. E que, de uma maneira geral, na região lombar, o diâmetro, a distância antero-posterior é maior do que a altura, que é menor. Isso aqui já confere uma certa estabilidade para a região, ou seja, vai entregando qual que é a função desse segmento da coluna, dessa parte da vértebra. E na sequência, a gente vai ter o arco posterior. Então este aqui é o nosso número 1, que é o corpo da vértebra. O corpo é a massa dela. E o corpo tem uma relação direta com a sustentação de carga. É justamente esse corpo quem vai estar relacionado com as funções estáticas. Ou seja, ele vai sofrer, por exemplo, com a postura. As posturas que induzem a uma sobrecarga podem repercutir num longo prazo na região do corpo vertebral. Por que esse corpo tem que ter um diâmetro maior nesse aspecto antero-posterior? Porque se eu for tentar empilhar dois blocos, eles adquirem uma estabilidade maior estando na horizontal do que se esses mesmos dois blocos tivessem na vertical. Então, a função, de uma maneira geral, do corpo vertebral está relacionada com a estabilidade. Então, quer dizer que quanto maior a idade, por exemplo, da pessoa, menos movimento, mais estática é essa coluna e, naturalmente, mais estável ela vai se tornando. A instabilidade promovida pelo arco posterior, pela musculatura, pelos ligamentos, pela falta de uso, criam modificações na estrutura vertebral. Qual delas? Corpo. Então o corpo ele tende a aumentar essa sua base. Então o questionamento é: até que ponto encontrar uma modificação óssea dessa como um osteófito é um fator patológico
ou é um fator de adaptação? A gente tem que fazer uma leitura interessante para saber se o osteófito é gerador ou não de sintomas. E garanto para vocês que a maior parte das vezes ele é um achado radiológico. Ele não tem uma relação direta com o problema que o paciente está vivenciando. Então essa é a zona do corpo vertebral, face anterior. E se a gente olhar esse mesmo corpo de cima, ele vai ter a seguinte orientação: região anterior, côncava, e região convexa, desculpe, região posterior discretamente côncava. Então, região anterior, convexa anteriormente, e região posterior do corpo, discretamente côncava. Isso é só para melhorar mesmo a aerodinâmica da vértebra? Não, óbvio que não. Né? Vai ter alguns porquês do corpo ter justamente essa estrutura. E reparem que em uma vista superior, o diâmetro látero-lateral é maior do que o diâmetro antero-posterior. Então, de uma maneira geral, a estabilidade látero-lateral, a inclinação na coluna lombar, pela estrutura do corpo da vértebra, ela tende a ser menor do que uma flexo-extensão. Lembra do empilhamento. Esse empilhamento, como se fosse um bloco, agora com sentido látero-lateral, fornece mais estabilidade. E daí vai depender sempre do plano de movimento que a gente vai estar visualizando. Região do corpo vertebral vista. E nesse corpo vertebral vai se conectar o arco posterior, ou o anel posterior. Então, nós temos uma visão de um corpo de vértebra. E agora, uma incisura vertebral superior e uma incisura vertebral inferior. Vamos fazer outra vértebra só para ver as duas se comunicando aqui. E para a gente continuar com a análise de cada uma das partes dela. E aqui já começam a surgir algumas curiosidades bem interessantes. Então, quer entender como que realmente a gente aplica essas informações na prática? Continua assistindo que logo vai fazer mais sentido. Região do corpo vertebral já é conhecida de vocês. Nosso número 1, face anterior da vértebra, responsável por receber a carga. Qual carga? Peso do corpo mais a gravidade. É isso na posição em pé, esse vetor é bem vertical. Mas existe uma lordose na região lombar. Então essas vértebras elas vão ser ligeiramente acunhadas. Depois a gente faz essa analogia. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é que na região posterior da vértebra, todas as estruturas que vão vir a seguir, elas fazem parte do anel ou do arco posterior. E a primeira dessas estruturas vai ser o número 2.
que é o pedículo. O pedículo, ele se conecta na região posterior e superior do corpo da vértebra. Então, qual que é a orientação do pedículo? Onde ele se liga? Póstero superior. Pode ser na região central? Pode ser na região inferior? Nesse caso aqui, não. Ele se conecta aqui, ó, atrás e em cima. É a primeira parte do anel posterior. E a partir dele a gente tem o restante. Tá seguindo uma sequência. Só que ainda nesse pedículo tem duas estruturas que eu quero que vocês prestem atenção. Uma delas é a incisura vertebral superior. Que está acima do pedículo. E a outra delas é a incisura vertebral inferior, que é a parte de baixo do pedículo. E reparem como a incisura vertebral inferior ela é mais escavada do que a superior. As duas vão formar em conjunto o forame de conjugação. Então, se eu seguir a sequência delas, dos pedículos, da cápsula, do corpo da vértebra, do ligamento longitudinal posterior, eu vou ter o forame de conjugação aqui. Então, quem que forma ele? Incisura vertebral inferior com a incisura vertebral superior, nesses dois pontos. Região posterior e inferior do corpo da vértebra. Região do disco intervertebral e do ligamento longitudinal posterior. Uma partezinha do corpo vertebral da vértebra de baixo. A incisura vertebral superior e a região da apófise articular. A cobertura que é dada pela cápsula da região. A cápsula articular. Temos a formação do forame de conjugação. Por que eu chamei a atenção para a incisura vertebral inferior? Porque abaixo dela vai estar escondido, na verdade, vai estar sendo protegido o nervo espinhal. O nervo espinhal está aqui, ó, exagerando o tamanho dele. E no restante a gente vai ter os vasos arteriais, venosos, e o canal vai ser preenchido, vai ser cheio. Por quem? Por fáscias. Então não tem um caminho livre para a inervação. Diferentemente do que muita gente pensa. Por que que tem importância essa incisura? Porque caso o disco ele tenha algum tipo de lesão, que leve a uma posteriorização, reparem que os tecidos acometidos eles vão ser, num primeiro momento, a região vascular, que vai criar um processo de congestão. Uma êxtase sanguínea, que vai, por um lado, privar a entrada de novo sangue pelo comprometimento arterial e também impedir a drenagem pela região venosa. Então é ruim de qualquer jeito, independente de qual dos tecidos vasculares estejam sendo mais prejudicados, vai ser ruim. E esse sangue congesto pode ter um pH mais ácido que cria uma irritabilidade química. Daí o nervo passa a ser comprometido. Porque mecanicamente esse disco não vai, ou raramente vai, subir até ter um contato direto com a inervação. É mais fácil ele acometer a própria, depois do ligamento longitudinal posterior, a própria dura mater e as fibras mais descendentes da medula. Não o nível de emergência daquela vértebra, mas níveis que estão indo mais para baixo. Daí sim.
Então, considerando essas duas estruturas que são do pedículo, a gente já pode ver a próxima delas. A gente está indo de um sentido anterior, lá do corpo vertebral, para posterior na vértebra. Então, depois do pedículo, a gente tem a zona da lâmina. Na lâmina vamos ter o ligamento amarelo e a junção das duas lâminas vai configurar lá atrás o processo espinhoso. Retangular nessa região lombar. Vocês já vão ver a importância de cada um desses segmentos. E eu vou aproveitar para estruturar a região da apófise articular. Aqui a gente tem uma apófise articular superior. Vamos colocar ela como sendo a nossa número 5. E uma apófise articular inferior lá embaixo. Apófise articular superior. E apófise articular inferior. Número 6. O que é importante saber a respeito dessas duas apófises, da superior e da inferior? Primeiro, que a superior é mais anterior e que a inferior é mais posterior. Como que vocês vão lembrar disso? A superior mais anterior e a inferior mais posterior. Simples. Apófise articular superior, ela vai estar localizada entre a região do pedículo e a região da lâmina. Já a apófise articular inferior está entre a lâmina e o processo espinhoso. Tem alguma maneira mais simples de lembrar? Tem. Quando vocês entenderem a relação dessa articulação para onde está orientada a faceta, vai ficar ainda mais fácil de ter isso aqui na mente. Tá? Para agora, gravem essa informação de que a superior é discretamente mais anterior e que a inferior é discretamente mais posterior. Elas vão ter que se encaixar, vão ter que se casar de alguma forma. E outro dado interessantíssimo é que, se a gente observar numa vista de perfil, que é essa nossa visão aqui, ó, vou fazer mais um nível vertebral, que eu quero que vocês tenham bem essa ideia. Aqui tem a apófise no nível de baixo subindo. A gente tem a apófise articular inferior, que está em verde. E essa apófise articular inferior, ela apresenta uma faceta articular. Faceta articular inferior.
Número 7. É a extremidade cartilaginosa da apófise articular inferior. É o nosso número 7. Qual que é a orientação dessa faceta? Ela está olhando para fora. Então aqui ela está olhando para a gente. Por que que isso é importante? Porque quer dizer que quando a gente observar a apófise articular superior dessa vértebra, da vértebra de baixo aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui por cima da anterior e vai recobrir. Ou seja, a gente não visualiza essa articulação, ela está recoberta. E a faceta articular superior correspondente a esse nível faceta articular superior, número 8. Ela está olhando lá para dentro, a região mais interna da vértebra. Muito interessante isso. Isso aqui vai dar para a gente o guia, a orientação do movimento, vai entregar a biomecânica. E é isso que a gente vai ter que testar, isso que a gente vai avaliar no nosso paciente, como é que está esse componente e qual é a faceta que está sendo comprometida. Quando eu falar a respeito do raciocínio clínico de um teste simples de mobilidade analítica, vai ficar fácil de entender. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar esse processo espinhoso da vértebra intermediária aqui, ó, e querer empurrar ele, no caso, contra a tela, contra o lado que a gente está, o que que vai acontecer? Vai haver uma decoaptação. A articulação que está lá no lado de dentro vai separar. E se o paciente apresentar um sintoma, vamos supor que aqui seja L2 e aqui seja L3. Pressionei o processo espinhoso de L2 da esquerda para a direita. O que que vai acontecer com a faceta articular? Vai ter uma abertura. Ela vai decoaptar. De qual lado isso aqui vai acontecer? Do lado esquerdo. Do lado da minha compressão. Se o paciente apresentar um sintoma nesse momento, tem uma possibilidade grande de quem? Dos tecidos moles, por exemplo, da cápsula, está sendo agredida e não gostar desse estiramento. Ou seja, as técnicas que eu vou eleger para tratar um tecido mole é diferente do que eu elegeria para tratar uma articulação. O contrário, se eu fizer uma compressão no nível de L3, no processo espinhoso, também da esquerda para a direita, e o paciente tiver um aumento do sintoma, aqui eu estou falando da região facetária, da articulação, pode realmente estar presente ali uma síndrome facetária, uma sobrecarga articular, uma lesão degenerativa da cartilagem. E as condutas de tratamento vão ser diferentes. Entendem como essa mecânica ela é favorecida ou prejudicada pela anatomia. E eu entender isso e essas coisas fazerem sentido para mim, otimizaram muito o meu resultado com o paciente. Por quê? Um teste biomecânico que eu faça, ele só vai ter sentido se eu conseguir interpretar, se eu conseguir entender. Do contrário, eu sou um reprodutor de técnica. E isso aí já tem muita gente fazendo. Se você está vendo esse vídeo até agora, obviamente você não quer ser e não é
esse perfil de pessoa. Continuando, vimos a faceta articular inferior e superior, só que ela não está orientada em um único plano. Ela tem 3 planos de orientação. E falando da inferior, além de ela estar olhando para dentro, ela está olhando para trás e para cima. Consequentemente, a faceta articular inferior está olhando para frente e para baixo. Todas as orientações delas são invertidas. Por quê? Porque elas vão ter que ser congruentes, elas vão ter que se encaixar. A partir do momento que eu sei uma, que eu entendo uma, a outra já vai ser correspondente. Em uma vista superior, o que a gente consegue ver da vértebra ainda? Vamos ver onde que eu vou colocar isso dentro do esquema aqui para vocês. Vamos fazer no quadro azul. Deixa eu apagar a vértebra lombar. Vai com ela mesmo. Então aqui, olhando essa vértebra de cima, usando esse mesmo esquema, o que nós temos? A região do corpo vertebral, a região do canal vertebral, o pedículo, num primeiro momento, posterolateralmente processo transverso, tanto de um lado quanto do outro, e a região do processo espinhoso. Então, quais são as regiões da vértebra? Na região anterior, corpo vertebral, que nós já vimos anteriormente. Conectado a esse corpo vertebral, pedículo. Na sequência do pedículo, então o pedículo foi o nosso número 2. Na sequência do pedículo nós temos a lâmina. Número 3. E depois da lâmina, o processo espinhoso. Número 4. Além disso, surge aqui uma nova estrutura que a gente não tinha visto ainda, processo transverso. Tá? Outro ponto espetacular para a nossa avaliação. Eu tenho que saber identificar o nível dele, a orientação dele. Se a gente está vendo uma vértebra, tá? Didaticamente, as pessoas fazem o quê? Desenham ali o quadradinho de uma vista anterior ou posterior dessa vértebra, vamos supor que ela está anterior. E o mais comum é a gente observar o desenho do processo transverso bem no meio. Ok, se é didática para estudar a musculatura, pode ser, mas saibam que ele está na região mais superior da vértebra. Ou seja, ao palpar lá atrás um processo espinhoso e percorrer lateralmente, tomem cuidado para subir na hora de encontrar o processo transverso correspondente dessa vértebra lombar. Façam pressões transversais no processo espinhoso para ver se a referência do movimento acontece realmente na transversa correspondente, porque esse movimento que vocês fizerem no processo espinhoso
estiver respondendo, ou a mão palpatória estiver aqui no nível de baixo, naturalmente vocês vão sentir uma perda de movimento e vão querer tratar um nível que pode sim tá bom. Então tenham sempre o máximo de certeza que vocês puderem de estarem na mesma vértebra que vocês estão avaliando. Encontrei uma alteração do esclerótomo, uma alteração da sensibilidade óssea na região do processo espinhoso, eu vou buscar uma assimetria desse plano vertebral. Eu vou querer saber se tem um processo transverso que está mais posterior, por exemplo, indicando uma rotação vertebral. E quando vocês entenderem a biomecânica, vocês vão saber quais são os movimentos combinados. E vocês vão retestar para saber se o paciente, se aquela vértebra consegue fazer um movimento contrário. Se aquilo não for possível, ali nós estamos enfrentando realmente uma disfunção somática e isso precisa ser corrigido. Para isso tudo acontecer, essa síntese, esse entendimento da anatomia vertebral, da parte óssea, a gente está no primeiro pilar, osso, ainda falta ligamento, falta musculatura, falta inervação, falta vascularização, tudo isso é importante e vai se somando ao esqueleto ósseo. Então isso aqui é realmente uma parte do todo. E vocês conseguem perceber como entender essa partezinha já muda a forma de raciocinar, de pensar a respeito do nosso paciente. Então usem realmente cada uma dessas informações. Lembrando que na coluna lombar, aqui a gente estudou uma vértebra, a gente estava mais preocupado com a individualidade dela. Mas não se esqueça de analisar a curvatura lombar em lordose como um todo. Então, a lombar, ela vai ser importante, assim como as relações dessa coluna lombar, dos detalhes que são mais importantes, que podem influenciar na causa ou consequência de um problema na lombar. Isso é fundamental. Depois visualizar as patologias. Os problemas, as disfunções, para sim eleger o melhor tratamento, que pode ser o que você faz ou que pode ser o que outra pessoa eventualmente faça melhor que você. E encaminhar o paciente, nesse caso, é o mais coerente e o melhor. Pensa no bem-estar dele. E para o bem-estar dele ser maior com você, você tem que começar, talvez, a estudar e entender melhor todo esse complexo da anatomia. E é por isso que você está vendo esse material até esse momento, e é por isso que você vai passar esse material para colegas que vocês tenham, que façam parte desse grupo, e vai trocar de opinião. Onde? Na comunidade ou eu de anatomia, que é o espaço voltado para você fazer algum comentário sobre o que você não entendeu. Por exemplo, Michael, tu falou da vértebra, mas não falou do canal vertebral, desse triângulo formado aqui, ó. E eu queria saber mais a respeito dele, porque eu tenho uma dúvida clínica a respeito, ou queria saber mais a respeito do forame de conjugação, ou do disco intervertebral, ou de algum dos ligamentos. Qual é o local para vocês fazerem isso na comunidade OEUC de anatomia? Vai lá, deixa a sua dúvida e aproveita e responde a dúvida do colega. Se você já sabe ajudar ele, faça isso. Vai ser a melhor forma de você aprender. Dessa maneira, a gente encerra mais esse conteúdo e com certeza prepara você um pouco melhor para o campo de batalha. Sejam muito bem-vindos, porque toda semana tem conteúdo novo. Então não deixa de aproveitar. Coloca aqui embaixo o teu comentário, o que tu achou desse vídeo, o que foi interessante e o que não foi. Tá? Como eu disse, compartilha com quem você achar conveniente e deixa o seu ok. Dá o seu joinha, segue o canal para receber informações novas. Por quê? Porque você vai estar recheado de dica clínica relacionada à anatomia, que naturalmente é a base que fundamenta a nossa profissão. Seja bem-vindo.